né, de modo geral, estratégias produtivas dentro da fazenda, alinhada a mercado, né? O mercado é soberano sempre, tá, pessoal? Sempre. Se a gente quiser sobreviver nas atividades e crescer, tem que alinhar as velas ao mercado, né? O mercado está sobre todos nós, né? Bom, segundo ponto, construindo aquela base de criação de uma fazenda lucrativa, né? Uma fazenda bem organizada, que cresça, é pensar em termos de visão, tá? É ter visão para onde a gente está indo, né? A gente espera da fazenda, da propriedade, que vocês estão à frente dela, né? Visão, a gente tem que ter uma noção básica de onde a gente está caminhando, né? Tentar enxergar qual o potencial produtivo das fazendas que vocês estão à frente. Seja gerenciando, seja dando consultoria, seja sob a responsabilidade de vocês como sucessor. Qual o potencial produtivo dessa fazenda? Que ponto que ela está nesse momento? Ela já atingiu o potencial máximo? Ela tem potencial a ser explorado? Qual é o potencial que ela tem para ser explorado? Quantas cabeças que tem nela? Tudo isso vocês têm que fazer esse cálculo, tem que fazer essa avaliação para saber exatamente em que ponto que nós estamos, para clarear a visão, para a gente saber pontos de evolução, de melhoria, né? Toda fazenda deve ter um objetivo claro, único e predominante. Qual que é o objetivo da fazenda de vocês? É ciclo completo? Ótimo. Beleza, perfeito. É ciclo completo. Nós trabalhamos com ciclo completo. Perfeito. Então, como vai funcionar essa indústria, né? Porque a fazenda ela é uma indústria a céu aberto, né? Ela precisa estar muito bem definido, o potencial produtivo da fazenda. Então, se eu pego um mapa de uma propriedade, de uma fazenda, vamos dizer que seja um mapa de uma fazenda, divisões de setores. Aqui está um mapa de uma fazenda, onde a gente faça rotacionado em alguns setores, um exemplo, tá? Tem uma fazenda, eu preciso saber a capacidade produtiva desse patrimônio, né? Qual o potencial máximo, como que essa indústria vai funcionar? Tem fazendas que trabalham com ciclo completo e ela não é setorizada. O que vai se estabelecer? Dificuldade de manejo. Agora, você tem uma fazenda onde você trabalha com ciclo completo e ela não está setorizada, você não cria especialidade nem na equipe, nem na estrutura da fazenda, nem no potencial produtivo. Então, eu preciso saber exatamente a visão, a minha indústria. Qual a visão que eu tenho para essa indústria rodar de forma mais leve possível? Eu tenho que planejar isso. Então, eu começo a fazer plano, principalmente lá da frente para trás, né? Se eu estou no ciclo completo, eu preciso planejar a engorda, a recria e a cria. Por que eu preciso planejar lá da frente para trás? Porque a cria é a mais importante, ela vai ocupar mais área. Então, quem vai ocupar menos áreas? A terminação. A terminação é que vai menos ocupar área dentro da fazenda. Então, eu preciso saber que tamanho, que rebanho que eu tenho de engorda, qual a área que ela vai ocupar. E depois a recria. E a área que eu tenho para a cria, dá certo? Isso se você quiser ficar com o sistema totalmente amarrado, né? Ou seja, a quantidade de vaca que você tem é a quantidade de área que você vai recriar depois esses animais e depois a quantidade de área que você precisa para engordar esses animais, onde você monta toda essa análise. Mas eu vou fazer esses cálculos para vocês, só para a gente chegar nesse cálculo de que área que a gente precisaria para um rebanho X de vaca, podemos usar valores, inclusive, sugeridos por vocês. Mas uma fazenda, se ela for de ciclo completo, eu pego o mapa dessa fazenda e eu preciso mapear exatamente onde é que estão os perfis de solo. Se ela for homogênea, né, for um solo padrão, tanto em relevo quanto em perfil de solo, top, tanto faz. Colocar cria aqui, recria lá, engorda aqui. Agora, se eu tenho áreas onde eu permito que a maior parte dela é uma área mais fraca, então eu vou dar preferência para a cria, porque a cria ela consegue tolerar um pouco mais solo um pouco mais fraco. Vaca, a exigência dela nutricional é menor do que um garrote, do que um boi gordo, então posso direcionar a vaca para as áreas mais fracas. Se eu tenho uma parte da fazenda que o solo é de melhor fertilidade, um solo de mais cultura, o que eu vou dar preferência por essa área? Recria, porque recria eu demando alta capacidade produtiva dos bezerros, dos garrotes, estão produzindo musculatura, precisa de proteína, um nível nutricional um pouco melhor. Na engorda eu uso grão, se for o caso do sistema de produção da fazenda. Então a engorda não depende tanto de pasto, então eu posso direcionar, às vezes, a engorda para um solo um pouco mais arenoso, um solo com menos qualidade em termos de fertilidade. E, a partir disso, eu vou mapeando a fazenda para me achar
exatamente como que essa indústria vai funcionar, de que forma que ela vai se comunicar um setor com o outro. Se eu pego, por exemplo, às vezes a gente chega em fazenda que faz ciclo completo, em que é uma mistureira só a fazenda toda. Ou seja, a fazenda tem vaca aqui, tem vaca aqui, tem vaca aqui, tem bezerras fêmea de recria aqui, tem bezerros macho aqui, está terminando o boi gordo aqui, aqui também tem boi, vaca aqui, bezerro de recria aqui, enfim. Fazendas que têm esse nível de distribuição do rebanho aleatoriamente é altamente complexo e difícil administrar, fica complicado. Primeiro que você não cria um certo nível de especialidade na indústria, né? Você precisa fazer uma setorização. Por que você faz setorização? Porque na hora que eu pego essa área aqui, ó, e faço o seguinte, falo, ó, a partir de agora, essa área aqui é vacas. Essa área aqui é onde vai ficar todas as vacas da fazenda. Aqui é o setor de cria da fazenda. Esse pedaço aqui, ó, nós vamos fazer recria. Então aqui vai ficar os módulos de rotacionado. E aqui é onde a gente vai fazer as áreas de tipo, confinamento, volumoso. A hora que eu especializei a fazenda, fica muito mais prático administrar ela, principalmente porque você começa a colocar pessoas-chave sobre cada setor. Então aqui na cria, eu tenho um capataz que cuida do retiro de cria. Então é um cara especializado, vou buscar um cara materneiro, que entenda de vaca, que gosta de bezerro, que sabe exatamente cuidar bem do bezerro na hora que tem que cuidar, que sabe manejar vaca, que sabe fazer inseminação artificial. Então eu vou setorizar esse setor aqui para cria. Aqui eu vou botar um cara que entenda mais de manejo de pastagem, um cara que não seja tanto do manejo do gado, mas é um cara que tem uma especialidade de manejo de pastagem, trabalhar com garrote. E aqui eu vou pôr um cara tratador mesmo, um cara que entenda de trato, de nutrição, de vagão, de usar silagem, de gerenciar bem a fábrica que tem nesse setor. Então, a hora que eu começo a especializar os setores da fazenda e elas se comunicarem, fica muito mais fácil de gerenciar. E aí é onde você começa também a facilidade de manejo do rebanho. Quando você tem uma fazenda que não é setorizada, em que você começa a pegar um lote de vacas aqui, que está aqui nesse pasto, esse pasto está rapado, está começando a ficar batido, e você não tem como permanecer com esse lote de vaca, e você tem um pasto vedado aqui embaixo, que cabe gado. Então você vai pegar essa vaca daqui, botar no corredor, ou tem fazenda que nem corredor tem, o gado tem que estar passando dentro de pasto por pasto, né, até chegar naquele pasto que está vazio. O tempo que você leva para deslocar essa vaca até aqui, muitas das vezes anda 2, 3, 4, 5 quilômetros de distância para sair de um pasto para cá e vir para um pasto para cá. E aí na hora que você começa a perder tempo da equipe, começa a gastar a energia do gado andando à toa e perder essa otimização dos setores. É uma coisa complexa de administrar. Então procure sempre trabalhar com setorização, buscando entender exatamente o potencial produtivo dessa área. Então essa área cabe quantas vacas aqui? Será que o tamanho das vacas que eu tenho comporta nessa área? Ou você vai lotar essa fazenda de vaca aqui, vai arrebentar com ela e daqui 2 anos você vai ter que desacelerar, voltar para trás, vender gado, recuperar pasto para depois tentar achar o potencial produtivo dela. Isso tudo é planejamento. Então vamos pegar, por exemplo, vamos fazer cálculos aqui, tá, pessoal? Só para vocês entenderem a visão da fazenda, para onde que a gente quer caminhar. Fale um tamanho de fazenda. Imagina o tamanho dessa fazenda aqui que eu desenhei. Chuta um valor aí, um valor de uma fazenda. Quanto? Beleza, fazenda total. Então eu tenho área total 1.000 hectares. Aqui eu estou falando de área útil, tá? Estamos falando de área útil, tá? Não era área vamos falar do CAR, não. Área total útil, pastagem mesmo. E nós temos, dentro dessa fazenda, a fazenda que a gente vai fazer para cria, que a gente vai setorizar essa fazenda. Certo? Quantas matrizes vocês querem ter nesse projeto? Pode falar, quantas matrizes vocês querem ter dentro dessa fazenda? 1.000. Lembrando que se completa, tá? Essa fazenda aqui que eu desenhei, ó. Imagina que nós vamos comportar o nosso rebanho aqui. Cria, recria, engorda e vamos ver se ela está totalmente ajustada. 2.000 vezes? Hã? 2.000 vezes? Será que cabe? Hã? 500 vacas? Vamos fazer um número de 500 vacas? Eu tenho que usar esses 1.000 hectares para o ciclo completo, certo? Para mim dimensionar a visão do potencial produtivo dessa área, para mim começar a fazer cálculo e conta, para ver se essa área comporta fazer esse completo, para ver se essa área comporta fazer cria só nesses 500 hectares,
for 500 vacas, 500 hectares, não, 500 matrizes, né? Vamos chamar de matrizes. Temos 500 matrizes aqui, certo? Estão parindo, estão dentro do sistema de produção. Todas parindo. Estão parindo, nós vamos fazer esse cálculo. Bora lá, então eu tenho essa vaca aqui, ó, quando está parida, pesa aí seus 390, 400 quilos, certo? Pariu, sentiu, perdeu o score corporal, está amamentando, desce o peso, né? 390, 400 quilos. A hora que ela volta a emprenhar, novamente ela começa a ganhar peso, concorda? Ela começa a ganhar peso, até pelo tamanho do bezerro também, o score corporal dela vai melhorando, está passando pelo período das águas, tá? Está passando durante esse período das águas, aonde a gente vai ter um aumento de peso desses animais, concorda? Essas vacas vão ficar mais pesadas. Então a taxa de lotação da fazenda ela oscila ao longo do ano. Período que as vacas estão paridas, elas perdem peso, porém ela tem um bezerro ao pé, e depois que ela começa a emprenhar novamente, ela começa a ganhar peso e depois ela desmama o bezerro, tá? Mas permita eu voltar só um pouquinho atrás para